Uma das prioridades legislativas do governo federal para este ano é a aprovação de um projeto de lei que dá aos cartórios o poder de cobrar dívidas, que hoje é feito pelos oficiais de justiça. O projeto é da senadora Soraya Tronic, aguarda a votação na Comissão de Constituição e Justiça e está na lista prioritária do governo Lula. Aumentar cobrador é fácil, hein, Claré? Difícil é gerir a economia. Mas bom, me parece, né, Paulo, assim, lógico que a gente quando vê um projeto, a gente, ao longo do seu trâmite, ele vai mudando, ele vai caminhando para um lado para o outro, mas se ele for um projeto que descentraliza, ou seja, possibilita desafogar o poder judiciário, através dos oficiais de justiça, né, ou seja, desafogaria para que os cartórios o fizessem, pode ser positivo, me parece positivo. E, obviamente, a gente tem que esperar o andar da carruagem para entender o que vem junto, os segredinhos que vem junto, mas num primeiro momento me parece positivo no sentido de desafogar o poder judiciário e dar aos credores, né, a pessoa que tem o direito de receber aquele crédito, o poder de receber o crédito. E aí, Figueiredo, você concorda que agora o cartório pode ir lá fazer a cobrança sem a necessidade do oficial de justiça, que era uma prática normal até então? É vantajoso isso? Traz a vantagem para alguém? O Claré acendeu uma luz que eu não tinha pensado. O credor agora fica com um instrumento a mais para receber a dívida. Mas você acha normal isso? Ô Paulo, hoje em dia, você já pode pegar uma decisão judicial transitada em julgado e protestá-la, né? E a partir do protesto, a gente sabe que ocorre aqueles procedimentos de negativação dos devedores e é o que na prática em si funciona, né? Se a pessoa, obviamente, uma pessoa que tem uma preocupação de manter o nome limpo, ela vai ali arrumar uma forma de tentar cumprir com aquela obrigação que está protestada. Então esse é um ponto positivo e já existe, né? A situação maior é do ponto de vista jurídico, eu não tive acesso a esse projeto de lei, mas as execuções, né, civis que estão no Poder Judiciário e são conduzidas conforme o Código de Processo Civil, elas são processadas dentro do monopólio da jurisdição, que é a competência do Poder Judiciário. Então eu não sei como que seria do ponto de vista técnico e jurídico essa mudança que o projeto de lei coloca, né? Sendo que já existe essa possibilidade de protestos das decisões judiciais. Eu acho que pegar esse procedimento, obviamente, que é conduzido pelo judiciário, que enche muito o judiciário, né, Paulo? Hoje em dia, inclusive, muitas dívidas públicas tributárias elas são protestadas, seja pela União, pelos estados e pelos municípios. E é uma forma, inclusive, que o Estado tem utilizado de ter uma maior arrecadação e assertividade nessas cobranças. Agora, a questão do procedimento do processo judicial é que quando ocorre também as cobranças indevidas, é no processo judicial que a pessoa vai se defender daqueles abusos das execuções. E como seria isso dentro de um processo, a parte de execução sendo processada por meio do cartório, né? Sendo que quem tem a jurisdição de atuar é o juiz. Então eu acho que é um ponto um pouco polêmico desse projeto e eu sempre sou um pouco receoso quando se visa realmente solucionar problemas de excesso do judiciário com questões meramente procedimentais. A gente tem que entender que por trás de um processo judicial há realmente direitos das pessoas que estão envolvidas e que precisam ser asseguradas, e não simplesmente delegar uma competência jurisdicional a pessoas que não têm essa competência determinada, inclusive pela Constituição, viu, Paulo? Só uma informação importante, Paulo. Quase 20%, um quinto da ocupação do Poder Judiciário é com execuções. De repente, a gente conseguiria liberar 20% do Judiciário para julgar, né? Processo de conhecimento, ou seja, julgar mérito. Eu queria que isso acontecesse. Quanto? Quase 20%? Então, dá 17%. Então liberando essa atividade do Judiciário, nós vamos poder cobrar o Poder Judiciário com 20% de eficiência? Em tese, sim. Em tese, bom. Sim. Então, os senhores juízes e desembargadores, está registrado que a partir do momento em que for aprovada essa possibilidade dos cartórios cobrarem as dívidas,
dispensando esse trabalho do Poder Judiciário, os senhores terão que entregar 20% a mais das suas atividades para nós. Já está cristalizada essa informação, ou eu estou enganado? Já fica definido. Você sabe que esse é um debate nosso, né, Paulo? Meu e seu sempre, né? Eu não defendo aqui juízes nem desembargadores, mas eu entendo que a grande maioria é bastante eficiente. A questão é que a gente tem uma legislação que nos leva a uma situação em que há um inchaço do judiciário com várias demandas, né? Então, assim, infelizmente, fica quase que impossível você ter uma celeridade nos processos, porque eles são inchados. A gente precisaria de uma grande mudança de legislação. Essa é uma delas, que já começaria, logicamente não resolveria, mas essa é uma que, em tese, já ajuda bastante. Se pega, já libera aí 17%, mas a gente tem várias outras que deveriam avançar também. Não gosto de colocar esse problema brasileiro na conta dos operadores do judiciário, não. Eu acho que tá na conta dos legisladores. Bom, vamos ver então. O nosso embate meio do Claré continuará sempre existindo nesse aspecto. Eu entendo que com a modernização de todos os sistemas, inclusive do judiciário, com a informatização dos processos, com a facilidade de hoje recorrer-se a arquivos com mais agilidade, a pesquisas com mais agilidade, as sentenças deveriam ser mais ágeis. Mas a gente sabe, por exemplo, que uma parte, vamos preservar a boa parte que aqui o Claré se referiu, mas uma parte do Poder Judiciário que não é a boa parte que disse o Claré, essa parte não gosta muito de horários de trabalho, não gosta muito de frequência, né? Tem horários extremamente especiais, gostam de uma mordomia, de uma regalia. Enquanto isso, os processos vão se amontoando. Ô Paulo, inclusive aproveitar aqui essa discussão, eu tive uma informação, inclusive por meio de um ministro do STJ, falando que está tendo estudos avançados do ponto de vista da inteligência artificial a ser utilizada pelo STJ com esse objetivo, né, de melhorar o gerenciamento de dados, com uma forma de melhorar o processamento de informações dos processos para que a inteligência artificial possa fornecer para o ministro exatamente os elementos de forma mais rápida para que ele possa exercer exclusivamente aquela função jurisdicional que é julgar. Então, eu inclusive entendo que há dentro do judiciário, dentro de toda essa situação que a gente discute de ineficiência, há também as questões administrativas, né, Paulo? Você parar para imaginar que um Tribunal de Justiça de um estado ele cumpre funções de gestão, de administração, e que grande parte desses cargos de gestão e administração são ocupados por pessoas, às vezes, que não teve uma formação de gestão mesmo, administrativa, né? Como empresários passam por essas formações e administram como se fossem grandes empresas, né? Então, às vezes, se pudesse ter alguma forma de criar mecanismos de delegação de funções administrativas do Poder Judiciário, né, para empresas ou para consultores empresariais que possam melhorar a gestão do ponto de vista administrativo e deixar que os juízes, desembargadores, ministros possam realmente exercer a função para a qual eles foram nomeados, né, que é a função jurisdicional, que é julgar. Eu acho que pensando dessa forma pode ser que melhore um pouco a questão da própria eficiência do Poder Judiciário, viu, Paulo? Vamos lá, esperança é a última que morre.